Hey Maths, tudo bom com vocês? Bem, finalmente, aula de multiplicação e divisão, tá? Nesse tipo de operação com números inteiros, a regra é um pouquinho diferente em relação à parte de adição e subtração. Lá a gente viu que a gente associava os números positivos, principalmente o sinal positivo, a qualidade, e ao sinal negativo, os defeitos. Aqui a gente vai para uma regra chamada jogo de sinais, onde os sinais que são iguais, o resultado sempre vai ser positivo, e quando a gente está operando parcelas com sinais diferentes, o resultado é negativo. Isso vale tanto para multiplicação e divisão. Portanto, eu acho que você decore um dos dois e aí você repete isso para outra operação. Bora começar? Bem, na questão da letra A, eu tenho menos 20 vezes 20. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar e observar são os sinais das parcelas. Aqui você tem um sinal negativo e quando o sinal não aparece na frente do número, indica esse número positivo. Então tem um negativo e um positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser o que? Negativo. Então eu já sei que o resultado de menos 20 vezes 20 é negativo. Agora eu preciso descobrir qual é o meu valor negativo. E aí eu realizo a operação de multiplicação normalmente, fazendo como se fossem números naturais, beleza? Então eu faço aqui, ó, 20 vezes 20. Primeiro passo, a gente já aprendeu na aula de multiplicação. Se você ainda não aprendeu isso, vai lá na aula de multiplicação, que tem vários exemplos que a gente faz tratando sobre esse assunto. Então a gente faz aqui, ó, pega o número que está mais afastado, embaixo, multiplica pelos números que estão em cima, né? Começando sempre da esquerda para a direita, ou seja, o número que está mais afastado até o número que está mais para frente. E aí eu faço, pego o meu rascunho e faço 0 vezes 0 igual a 0, 0 vezes 2 igual a 0. Lembrando que todo número multiplicado por 0 é 0. Num segundo momento, eu preciso agora pegar o número à frente do 0, que vai ser esse 2. Então, nessa situação aqui, ó, eu vou pegar o 2 vezes 0, que vai dar 0, e quando eu multiplicar 2 vezes 2 vai dar 4. Lembrando que você deve deixar o espaço de uma casa em relação ao resultado anterior, porque se você coloca o 40 aqui embaixo, 0 mais 40 vai dar 40. Não é o resultado que a gente está buscando. Então, feito o procedimento tanto de um número quanto do outro, agora eu posso somar aqui, ó. O 0 eu desço, 0 mais 0 é igual a 0, e 4 eu posso descer, tornando aí o número 400. Só que eu tenho que usar o sinal negativo, porque um número negativo com um número positivo para multiplicação, e quando tiver a divisão também vale essa regra, o sinal é negativo. Bem, no item B eu mudei um pouco, é o mesmo 20 vezes 20, só que com um detalhe, agora eu coloquei os dois com sinal negativo. Quando você tem sinais iguais, o resultado é positivo, então aí eu já sei qual é o sinal do meu resultado. Agora eu preciso calcular quanto é 20 vezes 20, e a gente já fez esse cálculo no item A, né? Muito simples, 20 vezes 20 é igual a 400, então é o mesmo procedimento, tá? 0 vezes 0 igual a 0, 0 vezes 2 igual a 0, depois eu faço com 2, 2 vezes 0 é igual a 2, e 2 vezes 2 é igual a 4, dando um resultado de 400, mas agora é 400 positivo, porque os números que estão sendo multiplicados têm sinais iguais. Lembrando que a gente pode colocar tanto o mais 400 ou sem o sinal de positivo na frente, isso apenas para números positivos. Outro detalhe aqui, gente, eu coloquei em parênteses. Na matemática, a gente não pode colocar expressões em que os sinais eles fiquem um na sequência do outro. Então, a gente coloca esse parênteses aqui para poder separar o vezes do sinal de menos, ok? Vamos para o item C agora. Bem, no item C, eu tenho uma sequência de números, então eu tenho que pegar esses números de 2 em 2. Muito parecido com o que a gente já vem fazendo aqui em outras questões do canal, certo? A gente começa inicialmente por esses dois primeiros números, menos 10 vezes menos 3. A gente já sabe, né? Sinais iguais, resultado é positivo, então a gente já sabe que vai dar mais. Só que aí eu tenho que fazer o 10 vezes 3 para descobrir qual é o número positivo. 10 vezes 3 é igual a 30. 3 vezes 0 é igual a 0, 3 vezes 1 é igual a 3. Agora, esse 5 aqui que eu não tive nenhum par com ele, eu tenho que descer. E aí ele vai multiplicar o 30. 30 vezes 5 é igual a 150.
positivo, porque o 30 é positivo e o número 5 também é positivo. Porque quando não aparece na frente do número sinal, o sinal dele é positivo. Vamos para o item D. Bem, no item D eu tenho uma divisão de dois números que são negativos. Então eu já sei que o meu resultado vai ser positivo, porque os sinais são iguais. Para fazer a divisão, a gente coloca o primeiro número aqui, na parte de fora, que a gente chama isso de dividendo. E esse número que está depois de dois pontos, ele vai ser meu divisor. E aí qual é a ideia? E se você não está ligado nisso, volta na minha aula lá de divisão. Eu tenho 2 vídeos aqui falando sobre divisão exata e divisão não exata, ou seja, a divisão quando o resto é zero e a divisão quando o resto é diferente de zero. A gente tem que avaliar número por número e buscar um número que seja igual ou maior do que o número que está dentro da caixa, né? Que seja maior ou igual em relação ao divisor. Então, quando eu pego 2 aqui e tento dividir por 10, eu não consigo, porque ele é menor do que o 10. Então eu tenho que aglutinar, eu tenho que juntar o próximo número e tentar verificar se ele é igual ou se é maior do que o que está dentro da caixa, que é o divisor. O 2 eu não posso fazer isso, então eu junto com 5, formando o número 25. Então eu tenho que procurar um número que multiplicado por 10 eu chegue perto ou igual a 25. Então, o que a gente tem que fazer? Tabuada número 10. Então a gente faz 10 vezes 0 e vai fazendo as multiplicações até encontrar um número que seja próximo a 25. Quando eu multiplico 10 vezes 3, deu 30. Então passou, eu não posso utilizar esse resultado. Então o resultado que eu vou utilizar é o que dá mais próximo ao 25, que no caso é 2 vezes 2, que é igual a 20. Quando eu faço aqui 2 vezes 10 igual a 20, eu tenho que subtrair o 25. Então 25 menos 20 é igual a 5. Toda vez que eu realizo uma subtração, eu desço o próximo número para poder dividir. Agora eu tenho que achar um número que multiplicado por 10 eu chego em 50. Então vamos para o rascunho 2. Então começo pelo 0 aqui, vou fazendo 1, 2, 3, 4 e opa, encontrei. 10 vezes 5 igual a 50. Então é esse número aí que eu estou procurando. Quando eu fizer 5 vezes 10, vai me dar 50. E 50 menos 50 é igual a 0. Beleza? Então o meu resultado para essa operação é mais 25 ou apenas 25. Último item para a gente fechar a aula, beleza? A letra E. Eu tenho sinais diferentes. Então eu já sei que pelo jogo de sinal, o meu resultado vai ser negativo. Então eu pego o 100, que é meu dividendo, e pego o 5, que é meu divisor. Agora eu vou ter que fazer número por número. O primeiro número, que é 1, eu tento dividir por 5, eu não posso, porque ele é menor do que o 5. E a regra é, eu tenho que achar um número, formar um número que ele seja igual ou maior do que o número que está dentro da caixa. Então, quando eu junto aqui com 0, eu torno esse número 10, e aí fica maior do que o 5, eu consigo fazer a divisão. Tabuada do 5, até eu encontrar um número que seja igual ou próximo ao 10, começando pelo 0, eu tenho que 5 vezes 2 aqui é igual a 10. Opa, encontrei. 2 vezes 5 é igual a 10, 10 vezes 10 é igual a 0. Toda vez que eu faço a subtração, eu preciso descer o número na sequência. Descendo o 0 na sequência aqui, eu preciso procurar um número que multiplicado por 5, eu chego em 0. Que número é esse? O próprio 0. 0 vezes 5 é igual a 0, 0 menos 0 é igual a 0. Essa divisão é exata e o resultado da gente é negativo, menos 20. Gente, aula muito tranquila. Preste atenção que as regras são distintas, tá? Os alunos acabam confundindo as duas regras e as regras elas são aplicáveis apenas para as operações específicas, tá? A primeira lá a gente viu que é para adição e subtração, então nada de aplicar aquela regra aqui em multiplicação e divisão, porque aí vai dar errado. Então o que é que você tem que perceber na hora? Existe multiplicação e divisão dentro do seu cálculo, usa a regra do jogo de sinais. Não tem multiplicação e divisão, você usa lá a regra do outro vídeo, tá bom? Obrigado que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha, curtir, comentar, mandar um oi, professor, estamos aqui, estamos juntos. Fechamos o assunto de números inteiros, pelo menos por enquanto. Tem outras coisas que eu quero trabalhar com vocês, mas por enquanto é isso. Forte abraço e vamos em frente, beleza? Valeu e fui!
chest. This isn't any kind of hard times. But if she never had another man, where's your baby at tonight?